Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, paz e bem. Hoje, sexta-feira, dia 20 de outubro, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas reuniram ao ponto de uns pisarem em outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes sido na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que o matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vencem 5 pardais por uma pequena quantia? Não se vendem. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça, que estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala aos seus discípulos e às multidões que se apertavam entre si para ouvi-lo e dando-lhe recomendações de como proceder. A primeira recomendação é sobre os procedimentos incoerentes, onde ele cita o procedimento dos fariseus, dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento do fariseu é aquele que faz a massa crescer somente na sua aparência, mas por dentro tudo fica engruado. É aquele tipo de procedimento que parece correto, mas que no fundo é simulado. São aqueles que muitas vezes dizem uma coisa e fazem outra, mas mostram algo belo e escondem tantas podridões. Por outro lado, amados filhos, o discípulo de Jesus é aquele que deve primar pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Aquele que ocultam maldades e atos desonestos enganam a si mesmo, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido de Jesus. E isso devemos ter a hombridade de dizer na frente daquilo que dizemos por trás, de sermos pessoas sem falsidade que agem com integridade. Assim entendemos o que ele quer dizer quando nos fala: tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado os telhados. Felizes nós seremos quando não precisarmos esconder nada de ninguém e assim andarmos da cabeça erguida, pois somente assim seremos verdadeiros e livres. Para isso é preciso a fé, é preciso a coragem para dizer a verdade, mesmo que ela venha nos causar transtornos e sofrimentos e dor. Jesus recomenda: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer mais do que isso, diz Jesus. Devemos ter medo, sim, da morte da alma que se dá, e se não formos íntegros com Deus. É incoerência nossa, além de revelar nossa profunda ignorância, que querer poupar o corpo, mas perder a nossa alma. Entre o corpo e a alma é mais preciosa, nos diz Jesus em outras palavras. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e esforçar-nos para colocar em prática seus ensinamentos. Tudo isso porque Ele nos ama. Foi Ele quem nos criou. Portanto, Ele nos conhece profundamente e sabe quem somos nós, cada um de nós, com nossos pecados, com nossas falhas. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece até os fios do nosso cabelo, diz Jesus, e por nos conhecer, Ele nos ama. Para Ele somos muito valiosos e Ele cuida de nós. Quando confiamos nisso, nós ganhamos as nossas ações uma liberdade e uma leveza indescritível, e somente quem confia em Deus consegue obter esse sentimento e levar a uma vida coerente e livre. É o que nos ensina esta palavra, essa liturgia desta sexta-feira. Assim nós poderemos dizer categoricamente que nós podemos, como nos pede o Salmo de hoje: vós sois para mim a proteção e o nosso refúgio. Assim seja. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.